Hoje a gente vai gravar a continuação do vídeo de transformar animais em character design. E assim, dessa vez eu me empolguei. Dessa vez, assim, vocês vão conseguir ver isso tanto pelo quadro que eu montei, quanto também por a história que eu desenvolvi mesmo pra personagem. Cara, eu acho que eu vou acabar transformando isso em alguma coisa, realmente tentando levar mais pra frente, porque eu me empolguei, eu realmente me empolguei. Aliás, eu preciso parar de ser mal educada, né? Nem disso aí. Oi, tudo bem? Você caiu aqui do nada. Às vezes parece que eu não tenho muita educação, mas eu juro que não é isso. Ou às vezes é. A maioria das vezes, pelo menos, é falta de atenção mesmo. Mas assim, de qualquer forma, o que eu posso te dizer é que esse vídeo aqui, ele é uma continuação do vídeo Transformando Animais em Character Design, no caso. Acho que o primeiro, foi o único, né, que eu fiz até então, foi transformando um sapo em um personagem. E assim, eu já tô colocando tudo numa playlist. Esse vídeo também, assim que ele sair, ele já vai estar nessa playlist também. Eu tô genuinamente gostando muito dos personagens. E assim, não só tá sendo muito bom porque eu tô me forçando a voltar a escrever, eu também sinto que eu tô finalmente ficando mais confortável com a ideia de construir design de personagens. E isso é uma coisa que eu tinha muita dificuldade no geral. Então eu fico genuinamente feliz, assim, de saber que tô melhorando. Basicamente, a ideia é, eu entrei no meu Instagram. Desculpa. O que é que eu tava falando? Ah, lembrei. Instagram. Eu tava falando do Instagram. Eu costumo abrir bastante caixinhas de pergunta por lá. Tipo, em vez de eu escolher eu mesma qual personagem que eu ia transformar, eu perguntei pra vocês porque eu não queria seguir o caminho mais fácil, sabe? Eu pedi pra vocês justamente pra que eu pudesse sair da minha zona de conforto. Agora, esse aqui... Nossa senhora. Tá. Então, como eu disse, eu me empolguei um pouquinho. Se você pegar o quadro que eu montei pra o Ming, pra o que eu montei pra Ximena, que é o nome da nossa personagem, você vê que eu detalhei muito mais. E assim, nossa, isso ajudou bastante, tá? Eu acho que à medida que os vídeos forem passando, eu vou aperfeiçoando mais como que eu quero montar esses quadros e como que funciona melhor pra mim organizar. Então assim, se você tá montando o seu personagem assim, você quer criar um personagem character design e assim como eu, você também tem bastante dificuldade, porque sempre parece que você não conseguiu expressar visualmente aquilo que você quer pro personagem, que você quer que quem vá ler a sua história ou assistir a sua animação, qualquer coisa, bata o olho e sinta e perceba. Você fazer um quadro desse acaba ajudando bastante, tá? Porque você não só organiza suas ideias do que você mesma quer passar pra esse personagem, como também na hora de você botar realmente no papel, você consegue visualizar a estética, sabe? Você realmente consegue visualizar, não é só ler, você visualiza a estética. Então assim, no quadro eu achei esse desenhozinho no Google mesmo, quando eu pesquisei o nome Axolote é Axolote mesmo. Axolote no Google, apareceu esse desenhozinho assim, eu achei uma gracinha. Daí a gente tem o Axolote, ele é um anfíbio, né, ele faz parte dos anfíbios. E aí, como sempre, como eu falei no outro também, eu sempre gosto muito de trazer uma música pro personagem. Música costuma ajudar também, tá? Pelo menos me ajuda. E aí eu escolhi essa da Aurora. Cara, o Hans, ele é o mesmo autor das músicas da soundtrack do Interestelar, né? Porra, eu sou completamente viciada nas trilhas sonoras que ele faz. Desse aqui eu não vou mentir, eu não sei que filme é esse. Não sei nem se é um filme. Eu gostei bastante da música. Daí eu escrevi aqui, ó. Escolhi essa música porque toda a personalidade da personagem possui esse caráter envolvente, triste, místico e cativante. Eu acho que essa característica meio mística é que quando eu olhei para um axolote, assim, eu vi as cores do axolote, eu vi a presença dele mesmo, sabe? Não sei, me passou uma vibe tão meio mística, assim, e eu queria passar isso pra personagem porque foi o que eu senti aqui. E aí eu coloquei: a dor e a superação presentes nessa música são a melhor representação que encontrei pra trajetória dela. Daí aqui do lado eu coloquei o que é, né, o axolote. Ele é um anfíbio, não é um peixe. Na verdade, os axolotes são um tipo de salamandra, ou seja, eles não fazem parte da ordem de anfíbios causados e com a aparência de lagarto. Por isso, pode ser que você tenha conhecido esse bichinho peculiar sob o nome de salamandra axolotl. Eu não trouxe muito a característica de ser, sabe, como se fosse uma salamandra, algo mais aquático. Daí eu anotei uma notinha aqui, falando, tipo, estaria então de alguma forma relacionado ao Ming, porque o Ming, ele é tirado de uma espécie de sapo, né? Mas aí eu coloquei provavelmente não,
porque eu não necessariamente queria... Assim, as histórias deles estão interligadas, mas eu não necessariamente queria que um estivesse diretamente ligado com a história do outro. Eu acho que eles vão se encontrar mais pra frente num ponto em comum, mas não veio da mesma origem, sabe? É aqui do lado, né, eu botei uma galeria de fotos. Cara, eu realmente me esforcei muito, mas acho que eu já tenho uma preferência, assim, com o personagem, sabe? Isso é meio... Com referências de Axolote, assim, olha que bicho bonitinho. Olha o sorriso, velho. Olha o sorriso desse filho da puta. É muito bonitinho, velho. Esses olhinhos, é muito bonitinho. Mas enfim, eu coloquei aqui a galeria pra ele. E aí, eu vi aqui, né, que o nome Axolote, ele vem em homenagem a um deus asteca. Aí eu olhei pra isso e eu fiquei... Dá pra tirar alguma coisa daí. Daí aqui tá dizendo: bastante antigo, o axolote é original do México e está presente no país desde antes da chegada dos espanhóis. Reza a lenda que os animais marinhos diferentes seriam a reencarnação do antigo deus asteca Xolote. Eu não sei como se pronuncia, acho que é Xolote. Responsável pelo fogo e pela iluminação. Daí eu coloquei aqui, ó. Os poderes dela, então, poderiam envolver fogo e iluminação. Ela ilumina o caminho. E aqui, ele é um animal neotênico. Em biologia, a neotenia é um fenômeno caracterizado por quando uma espécie mantém as suas características larvais, mesmo depois de chegar à sua fase adulta. Por que eu passei isso pra Ximena? Eu coloquei, ela só manter uma expressão mais doce. Tipo, a gente geralmente costuma associar expressões mais angelicais a crianças, tipo, a pessoas mais novas, no caso. E eu acho que eu vou manter a espécie, assim, digamos assim, da Ximena, os Ximenos, no geral, não são esses os nomes, cada um tem um nome diferente. Ela foi a única que recebeu esse nome, mas os Ximenos, no geral, mesmo quando eles crescem, eles mantêm uma expressão, um rosto bem angelical, assim, sabe? Que chama atenção por isso. Então eu resolvi trazer isso baseado nessa ideia de que mantém características de quando era mais novo, sabe? Então a única característica que eu mantive foi realmente esse rosto angelical. Personagens terá expressões mais inocentes e angelicais, onde não é possível enxergar qualquer resquício de maldade. Mesmo depois, mais pra frente, de terem visto umas coisas. Vamos ver no que isso dá, mas será que essa expressão vai manter? E aí aqui eu coloquei algumas fotos de referência. Eu não sei quem é essa moça. Eu sei que ela é uma atriz, eu acho. Eu sei que eu vou usar bastante referência dessa moça daqui. E da Aurora, cantora, mais pra frente. Vocês vão ver mais pra frente daqui a pouco os desenhos que eu fiz. Eu tô usando bastante elas de referência. Mas eu tô... Assim, essa aqui é a ideia básica do rosto, mais ou menos como é que eu quero. Formato, sabe, tipo... cor do cabelo, cor dos olhos. O axolote é um grande aliado da ciência. Os únicos animais vertebrados capazes de se regenerar, as salamandras sempre chamaram a atenção dos cientistas ao redor do mundo. Nesse sentido, os axolotes se destacam ainda mais. Entre as suas habilidades estão a capacidade de se recuperar de feridas sem deixar cicatrizes. Daí entramos na parte, assim, foi quando eu li isso que eu falei, porra, já defini, já sei. Ela, dentre seus outros poderes, que ela ainda não conhece, também tem a capacidade de cura. Nem todos em Ximeno, assim, tem, pelo menos não nessa magnitude, mas assim, era conhecido que a família que era considerada real, vocês vão entender isso mais pra frente quando eu for contar a história dela, tinha alguns poderes um pouco mais fortes. Lembra que quem falou que aqui é tipo uma coisa que chama a atenção de muitos cientistas? Trouxe pra cá também. Talvez, então, sejam perseguidos e caçados por causa disso, para serem explorados por causa dessa habilidade. E aí aqui, a cura se dá a partir do seu toque, enquanto emite uma luz clara cor-de-rosa. Mas, dependendo da gravidade do ferimento, uma cura em grande escala pode consumir um Ximeno por completo, e assim ele morrerá. Isso aqui eu ainda não decidi se são mortos ou não, tá? Foi quando eu tava escrevendo do começo, então tá escrito assim. Mas até então, assim, ela sabe que se eles abusarem desse poder de cura, tanto que no reino deles eles usavam isso pra manter plantações, animais, essas coisas assim. Se eles trabalhavam muito e usavam muito isso, eles se sentiam como se eles estivessem sendo consumidos mesmo. A Ximena, ela demora mais pra ter essa sensação. Ela consegue curar em maior escala, mas os outros Ximenos não. Então, assim, usar esse poder, assim, em demasia, digamos assim, pode matar. Já deixei mais referências de como que eu queria o cabelo. Eu coloquei corte de cabelo quando ela estiver muito tempo foragida, vai ser esse mais curto. E aqui é a fase em que ela realmente aceita que é uma sobrevivente e uma porta-voz. Se eu não me engano, eu coloquei aqui o significado do nome Ximena também. Daí aqui eu coloquei algumas referências visuais pra coisa, e assim, você consegue ver que eu me empolguei muito. Eu fui atrás de várias imagens, eu fui atrás de imagens assim pra o estilo de roupa que eu queria pra ela, estilo de acessórios assim,
Daí é que eu coloquei, né, a questão da... vai ser a porta-voz para denunciar a extinção da sua espécie. Aqui eu botei. O nome Ximena pode ter 2 significados. Do basco semi, que significa filho, e uma variação feminina do nome Simão, que significa ouvindo. Daí eu coloquei aqui, ela vai ser o porta-voz para denunciar a extinção da espécie dela. Um dos principais motivos para a extinção do axolote, né, que tá acontecendo. Então tem a perda do habitat, tem a poluição, espécies invasoras, comércio ilegal, doenças. Então aqui eu já tô puxando muita coisa em relação a isso. Mas é isso. Então, essas foram as referências, esse foi o quadro que eu montei. E agora, vamos aí pra história da Ximena. Eu acho que eu só tenho uma grande dificuldade em criar a história de personagem que não seja triste, deprimente e todas essas palhaçadas. Mas, pelo menos, a gente sabe que, né? Não, a gente não sabe nada. Meu pai do céu, tá. Ok. O que eu queria era conseguir realmente passar com a imagem da personagem. Os vizinhos do caralho, para de arrastar móvel, caceta. Mas enfim, o meu objetivo aqui com essa ideia, né, como que eu vou fazer um personagem que represente um axolote, né, porque, assim, eu dei essa pesquisada, né, sobre o que é um axolote. Eu vi que ele é um animal, não, ele é um ser que permanece na fase larval, né, então eu queria, essa personagem ela vai crescer, ela vai se tornar uma adulta, mas eu quero que essa ideia de delicadeza e sabe, essas características mais puras, digamos assim, permaneçam nela, pelo menos no rosto, sabe, nesse tipo de coisa. Porque, querendo ou não, à medida que eu for acabando com a vida dela, isso aí vai tornando uma mistura interessante entre essa inocência e essa delicadeza, essa pureza com o sofrimento da personagem. Então, como que eu vou converter nisso e conseguir misturar essas duas coisas, eu não sei. Mas a ideia geral é essa. Então, eu trouxe aí alguns sketches de como que poderia funcionar a roupa, sabe, tudo isso. E foi isso que eu consegui. Eu gostei bastante da ideia. O meu objetivo era ter roupas mais soltas, sabe? Trazendo as cores do animal mesmo, do axolote. E também desse essa impressão dessas... Eu não sei se seria guerras o nome, mas eu queria que trouxesse ainda essa ideia, sabe? E esse daí foi o conceito básico da personagem. E eu vou contar agora um pouquinho da história dela pra vocês. A Ximena, que é a personagem, né, que é baseada no axolote, ela teve a sua origem em uma família real, num reino bem distante e isolado, sabe? Bem bonito, bem natural, assim, sabe? Assim, com pouca interferência na natureza em si. Era como se a própria natureza já tivesse se convertido para abrigar essas... Não são exatamente pessoas, né? Esses ximenos, digamos assim. Já explico por que esse nome. Então, assim, a Ximena, ela tem uma origem real. Ela nasceu em uma família real, nesse reino muito distante. E é um reino, assim, bem autossuficiente. Então, ele se desenvolve e cresce por si mesmo. E nesse reino, basicamente, não tem muitos seres, assim, sabe? Todos eles basicamente sabem quem são os outros. E, principalmente, todos eles amam uns aos outros. Por mais que eles não sejam, assim, diretamente considerados descendentes uns dos outros, eles todos se consideram uma grande família, porque basicamente todos eles trabalham com um objetivo único, que é manter Ximena, que é o nome do reino, e foi por isso que, em homenagem, essa personagem ela recebeu o nome de Ximena, porque é o nome do reino deles. Então, assim, eles todos têm esse objetivo em comum, de manter Ximena pura e autossuficiente do jeito que ela é. Então, assim, basicamente a origem da Ximena, no caso, agora a Ximena, a personagem, é como se fosse digna de um conto de fada, porque ela era amada pelo reino, ela era amada pelos seus pais, a vida dela não foi uma vida difícil, nunca faltou comida pra ela, ela não conhecia o que era sofrimento. Ela nasceu uma princesa bonita, esperta,
bem amada e também cuidada, né? Não havia preocupações na vida dela. Afinal, o reino era pequeno e isolado, então ele não vivia o descontentamento e parecia sequer conhecer o que era ganância, porque basicamente, apesar de ter uma família que carregava em si essa ideia de realeza, não existia uma má distribuição de alimentos, recursos. Era realmente só mais uma posição de respeito de pessoas que pareciam ter um contato maior com os criadores, digamos assim, que seria a origem dos Shimenos. Uma origem quase que assim divina, que ninguém realmente sabia quem era. Os descendentes dos primeiros Shimenos, se a gente puder chamar assim. Então, existia esse respeito, existia essa colocação, mas não necessariamente eles tinham uma má distribuição uma distribuição desigual de suprimentos. Muito pelo contrário. Na verdade, tudo sempre foi muito bem calculado para que nunca faltasse nada para ninguém, sabe? Que ninguém tivesse mais que o outro. E isso era uma coisa natural, porque eles nunca pensaram em si, em deixar algo mais para uma determinada família ou para uma determinada pessoa. Sempre foi um consenso geral de que as coisas deveriam ser bem... Malditos vizinhos! Que as coisas sempre deveriam ser bem distribuídas, sabe? Sempre deveria ser igualitário. Então, basicamente, não havia preocupações na vida dela. Não tinha esse descontentamento. E Shimena, no caso agora Shimena, o reino, ele era dono de uma fauna e flora com uma beleza assim de tirar o fôlego mesmo. Uma beleza única, sabe? Que também é toda na paleta de cores... Nossa, desgraçado dessa furadeira, vai tomar no cu! Perdão, eu me exaltei de novo. Tinha toda essa fauna e essa flora próprias do local, que também eu coloquei nessa paleta de cores da personagem. E falando sobre o nome da Shimena, ele realmente foi em homenagem ao nome da cidade. Não que isso já tenha acontecido antes, nunca aconteceu realmente. Na verdade, provavelmente eu vou colocar pra ter sido a primeira descendente, sabe? Teve esse nome Shimena e aí o reino em si pegou esse nome em homenagem a ela, mas ninguém nunca tinha recebido esse nome até então. Porque essa comunicação com os criadores sempre guiavam os Shimenos no nome dado aos filhos, sabe? No papel de cada um. Sempre foi alguma comunicação bem forte. Então, até então, ninguém tinha esse nome. Ninguém recebeu o nome de Shimena porque não foi requisitado ter esse nome novamente. Mas, a mãe da Shimena, ela ouviu que esse deveria ser o nome dela, que ela deveria botar o nome em homenagem à primeira Shimena e em homenagem a todo o reino. E a única exceção a toda essa gentileza e receptividade dos Shimenos era esse isolamento. E essa era a única exigência que a família real conseguia passar para os outros do reino. E assim, não era uma ordem que eles teimavam em não aceitar, porque como eu disse, é sempre um consenso muito grande entre os Shimenos. Essa comunicação com os criadores. Então eles sabiam que essa regra de isolamento deveria ser estritamente seguida. Não havia armamentos lá, não tinha violência, e a própria natureza, ela meio que os escondia dos olhares dos outros. E assim, essa ideia de que eles deveriam até agradecer por essa proteção já era algo que foi passado por inúmeras gerações, e também era um contato assim que todos pareciam ter com os criadores de que, cara, toda a sua vida já está planejada para ser pacífica. Cada um aqui tem o seu papel, mas respeitem essa proteção, porque é ela que mantém vocês vivos. E ela realmente era respeitada, pelo menos até o nascimento de uma criança que foi gerada a partir de muito tempo em que um outro Shimeno havia nascido. Mas afinal, para que sair do reino, né? Se a felicidade ela existia na simplicidade e na beleza estonteante que tinha naquele reino. Não existia doença, não existia pecado. O tempo de vida de cada Shimeno enquanto permanecesse em seu reino era quase que indeterminado. A partir de uma certa idade, lá para os 19 anos, eles já não envelheciam mais. E a vida poderia ser quase vista como eterna, a não ser a partir do momento em que os criadores chamassem para que esse Shimeno partisse, quando chegasse a hora desse Shimeno partir, para dar lugar a uma nova criança. E essas mortes eram pacíficas, era quase como morrer dormindo, trazia uma sensação de paz e dever cumprido. E a certeza de que você estava indo embora, mas que
uma nova vida seria gerada a partir desse, entre muitas aspas, seu sacrifício, sabe? Então, até a própria morte ela não era vista como ruim, porque ela viria somente no tempo certo. Ela surgiu logo após o falecimento da sua avó, que sentiu que o seu momento havia chegado e que estava na hora de mais uma criança nascer. E isso tudo foi uma grande surpresa e uma grande felicidade para todo o reino, porque o momento de renovação era um momento a ser felicitado. Foi tal qual um chamado ecoando nos ouvidos dela. Tava na hora. E a paz que acompanhava a aceitação desse momento era tremenda. Assim então surgiu Ximena, que logo desde que ela nasceu ela foi muito adorada por todo o reino, até mesmo quando ainda estava na barriga da mãe. Ela era a primeira criança em muitos e muitos anos, e uma vez que esse chamado não ecoava para ninguém há algum tempo, o nascimento de uma nova criança foi visto como algo abençoado. Realmente significava renovação, um presente dos criadores e a certeza de que ainda estavam fazendo certo, né? Porque eles ainda continuavam existindo, e com o nascimento de uma nova criança, tinha certeza de que eles existiriam por um bom tempo ainda. Coisa que eles não podiam imaginar era que essa era a promessa que colocaria um fim a tudo aquilo que conheciam e estimavam. Ximena, ela cresceu para se tornar uma criança curiosa e extrovertida, sabe? Claro, a presença da Ximena exalava cura, exalava vida, mas a curiosidade da Ximena, ela crescia junto com ela, bem como uma insatisfação de que aquele reino seria a única coisa que ela conheceria. Tudo isso começou nas aulas de religião que ela tinha com um professor particular, e depois de alguns anos se tornou um amigo muito próximo dela. E esse professor, ele explicava o surgimento do seu povo, por que ele se mantinha, sabe, isolado e inabalado por anos. Eles falavam sobre a promessa de sofrimento, dor e morte que o externo oferecia. E por mais que eles não soubessem exatamente o que era essa sensação, eles sabiam que era algo que eles não queriam conhecer. Então, permanecer ali, em Ximena, seria a única forma de continuarem existindo. Só que, pra Ximena, isso não passava de egoísmo, sabe? Afinal, eles eram curadores, e se o mundo estava tão doente, por que eles não deveriam agir? Por que eles deveriam guardar tudo aquilo pra eles, quando eles poderiam ajudar outras pessoas? Foram pouquíssimas as vezes em que ela ousou expressar esses pensamentos, porque logo que ela fazia isso, o professor particular já repreendia, né? Dizendo que tais palavras eram quase que profanas e desrespeitosas. E assim, não leva mal, tá? Esse professor, ele não era rigoroso nem nada. Na verdade, a Ximena tinha um carinho absurdo por ele. Eles tinham um vínculo muito especial. Mas foi assim que ele foi criado, então essa era a reação dele pra esse tipo de fala, porque esse tipo de fala deveria ser impensável. Não cabia a eles deduzirem o que os criadores tinham em mente. Bastava só aceitar suas demandas, porque era a partir desse aceitamento de demandas que eles eram felizes. Mas a Ximena, ela não sentia isso, ela não se sentia feliz, ela não sentia que aquilo era suficiente. Ela não ouvia esses chamados como todos os outros diziam que ouviam, sabe? Ela não tinha esse contato com os criadores. E a única coisa mais próxima disso que ela tinha era essa sensação de que ela precisava fazer mais. Mas essa sensação, ao contrário dos chamados que os outros ouviam, não trazia uma sensação de paz e dever cumprido. A sensação que ela tinha era quase de sufocamento. E assim a Ximena, ela começou a passar os seus dias, no momento em que estava livre dos seus afazeres, correndo solta pelas extremidades do território de Ximena. E, com o passar do tempo, ela se aproximava cada vez mais daquele limite, brincando assim com o prazer que o perigo e a rebeldia traziam para ela, né? Foi crescendo e seguiu indo para aquele local todos os dias, até que ela completou os 19 anos de idade, né? Que seria o momento em que ela pararia de envelhecer. E por saber disso, entrou na cabeça dela a ideia de que agora ela não iria mais envelhecer, tudo para sempre seria mais do mesmo, até que chamassem ela e ela se deitasse para descansar. Mas o problema é que eles nunca falavam com ela, esses tais criadores. Eles não pareciam se esforçar o mínimo que fosse para ter esse contato com ela. Se eles não a chamassem, se todos fossem levados embora em algum momento e somente ela ficasse para trás, se ela ficasse sozinha. Então foi no dia do aniversário dela de 19 anos que ela deu o primeiro passo em direção à tragédia que mudaria sua vida. Aquela era a primeira vez que um ximeno pisava fora do seu território.
que atravessava o limite. Mas ela fez, sentindo uma euforia que jamais experimentara. E o mundo lá fora era bem melhor do que ela podia ter imaginado. Claro que a vegetação, né, ela não tinha mais esse aspecto celestial que tinha no reino dela. As folhas, elas pareciam murchas, a decadência sujava a terra. E ao longe, logo após ela se esconder, ouvindo som, porque ela ouviu, né, sons de pessoas passando por perto. Todas essas que pareciam cansadas, sujas e imprevisíveis, carregavam lâminas e até vestimentas que pareciam vir de pele de animais, né, que ela havia crescido para adorar e tratar quase como se fosse família. E ela teve essa sensação de que ela deveria detestar eles. Mas a decadência daquele mundo novo era renovadora para ela. Assim, né, todos os dias e sem avisar ninguém, ela passou a atravessar esse limite de proteção e começou a se esconder atrás de arbustos, árvores, sempre cuidando para que ela não fosse vista por ninguém. E ela ia ficando cada vez mais curiosa e ousada. Só que aí, o seu professor, ele começou a desconfiar dessas andanças, né? Porque ele não sabia para onde ela ia e até então ele não via nenhuma maldade nisso, porque ele não conhecia a maldade. Mas ele, né, ficou, assim, curioso. E essa foi a primeira sensação, assim, de curiosidade que ele chegou a sentir. E ele seguiu ela. E aí ele ficou horrorizado. Quando, então, ela voltou pra dentro e viu ele parecia, né, apavorado, né, tentando se convencer a ir atrás dela, ou quem sabe voltar e procurar ajuda para que várias pessoas fossem atrás dela, porque temia que ela não conseguisse voltar sozinha. Ele não sabia que ela já fazia isso antes, né? Assim que ele viu ela atravessar o limite de novo para dentro de Ximena, ele não conseguiu se aguentar e abraçou ela, extremamente aliviado. E aquele contato com ela fez com que algo inédito, que nunca havia acontecido dentro do reino de Ximena, acontecesse. Que foram lágrimas escorrerem dos olhos desse professor. Lágrimas de medo. Lágrimas de angústia. E assim, isso assustou os dois, né? Porque isso realmente nunca tinha acontecido antes. E eles nunca testemunharam uma situação como aquela. Mas, estranhamente, mesmo que nunca tivessem testemunhado, eles entendiam o seu significado. E daí ele, então, conversou seriamente com ela, né? E o impacto que toda aquela aventura clandestina poderia causar. E, assim, ver esse impacto que teve nele fez com que a Ximena sentisse algo muito semelhante a um medo. Que até então ela também não conseguia identificar o que era. Ela ouviu, né, o professor e concordou que jamais faria isso de novo, porque, claro, se somente esse contato que ela teve fez com que ele ficasse desse jeito, e de novo, ele era uma pessoa que... não é a mesma pessoa, né? Mas ele era um ser que ela tinha um vínculo tão forte que ela jamais queria ver ele sofrendo de novo, né? Então ela acabou concordando que não faria mais isso. Então ambos voltaram, né, pra a casa onde a Ximena cresceu e morava, onde ele conseguia morar também. Era uma casa grande para comportar todos que viviam ali. Casa original, digamos assim, de quem fundou Ximena. Só que a Ximena, ela não conseguia cair no sono. Ela sabia que se aqueles dias de passeio que ela tanto gostava acabaram, ela só teria as próprias lembranças. Só que, e se com o passar do tempo, essas lembranças elas começassem a se tornar, sabe, dispersas. Ela não sabia quanto tempo ela ainda ia ficar viva, provavelmente muitos e muitos e muitos anos. Então ela queria pelo menos ter uma lembrança daquela fase, pra ela nunca se esquecer da importância que aquilo ali tinha pra ela. Pelo menos algo que ela pudesse guardar, né, pra tentar afastar mais essa solidão e essa incerteza do que o futuro trazia pra ela. Então foi por isso que ela decidiu escapar de madrugada naquele dia, com o objetivo de pegar o que quer que fosse pra trazer pra casa. E assim, como o professor dela não conhecia o que era mentira, ele não vigiou ela e também acreditou na palavra dela, né? Porque pra ele mentira não existia. Então, inicialmente, o objetivo da Ximena era mais simples. Ela iria só, tipo, recolher uma pedra ou qualquer coisa assim, sabe? Que poderia facilmente encontrar pelo chão. Mas, quando ela atravessou o limiar naquela noite, ela viu o brilho de uma lâmina. E assim, ela já tinha observado as lâminas antes, sabe? E toda vez que ela observava, elas não saíam da cabeça dela. Porque a pergunta que ela sempre se fazia era: como e por que
elas podiam ser tão belas e ao mesmo tempo tão letais. Não era possível, sabe, que alguma coisa assim existisse. Porque assim, é claro que ela não teria considerado pegar uma se ela não tivesse jogado, porque ela já viu como aquela lâmina podia ser perigosa, sabe? Já tinha alguns viajantes que brigavam entre si e ameaçavam uns aos outros com uma faca, um punhal, ou então que usavam pra sacrificar animais, esse tipo de coisa. Ela viu coisas meio pesadas envolvendo essas lâminas, mas ao mesmo tempo ela ficava hipnotizada por elas, sabe? Então, assim, ela não teria considerado, tido a coragem de pegar uma se uma não tivesse sido jogada, deixada caída assim no chão, perto de onde ela tava, e não fosse tão fácil pra ela conseguir pegar. E assim, ela foi, né, até a pequena lâmina, que era uma adaga curva, e era muito parecida com uma meia-lua, que às vezes ela observava no céu, sabe, quando tava estudando as estrelas. E, assim, a adaga ela tava um pouco suja, mal cuidada, parecia antiga, mas ela era muito bonita e única, e ela sabia que não existiria nada assim dentro de Ximena. E foi por isso que ela foi mais pra uma clareira, olhando, tipo, atentamente pra todos os lados, certa de que ninguém observava. Mas alguém a observava sim, de longe. Os olhos de um jovem que tinha voltado para buscar uma adaga que ele perdera e que um dia tinha pertencido à mãe dele, que ele tinha levado como a única herança dela. E é claro que ele não podia voltar para casa e, sabe, ter a certeza de que nunca mais veria aquela lâmina de novo. Então ele tinha voltado para a floresta no horário em que geralmente os passantes não costumavam passar, porque a floresta era considerada perigosa à noite. Mas ele estava lá. E naquela noite ele viu a Ximena. E assim, era uma beleza que ele nunca tinha visto na sua vida. Uma beleza hipnotizante, sabe? Quase angelical. Então ele se viu guiado por essa beleza. E por mais que não compreendesse o porquê de querer tanto seguir aquela menina, ele fez isso. Ele foi cuidadoso, sabe? Como os anos de treinamento de caça haviam ensinado pra ele. E ele viu que ela ia para uma parte inabitada da floresta, que parecia levar até um beco sem saída e que todo mundo conhecia como uma região extremamente doente onde não deveria entrar. Quando a Ximena se deu conta de que estava sendo seguida, já era tarde demais. Ela já havia atravessado o limite para Ximena e o menino tinha ido atrás dela. Quando tocou no seu ombro, né, perguntando qual era o nome dela, uma sensação, aquela mesma sensação de medo, de desespero, voltou com tudo. E num ato meio que impensado, assim, quase como se fosse um instinto que ela nunca tinha experimentado, ela usou a lâmina para se defender, como ela tinha visto as pessoas do lado de fora fazerem. Era uma adaga bem afiada, e por mais que ela tivesse meio acabada, assim, sabe, o menino, ele sempre... Esqueci de dar um nome pra ele, eu vou chamar de Damien. Não sei porquê, mas o Damien, ele usou, assim, ele costumava afiar bem a adaga, por mais que ela tivesse acabado e o pai já tivesse sugerido mandar fazer uma nova pra ele, conseguir uma nova pra ele, mesmo que fosse usada, sabe, mas um pouquinho mais nova que aquela. Ele se recusava, porque pertencia à mãe dele. Então ele sempre tentava manter ela afiada pra ela continuar útil. E tão afiada que quando a Ximena usou a lâmina, mesmo meio desajeitada, ela perfurou o pescoço do Damien e fez ele cair no chão, sangrando. E assim, onde o sangue dele tocava, na grama de Ximena, as folhas que eram lustrosas pareciam perder seu brilho, até quase se apagarem. Daí a Ximena, ela sentiu o medo dela aumentar, né, e pela primeira vez lágrimas escorreram dos olhos dela. Ela não tinha nascido para matar. Aquilo era errado, era profano, ela deveria curar. E foi assim que ela percebeu que ela podia curar. Foi com um certo desespero que ela meio que encostou as mãos assim sobre o pescoço dele e liberou, sabe, aquela luz rosada. E assim, ela não sabia nem se era capaz de conseguir, mas a sensação que ela teve fazendo aquilo foi a sensação de dever cumprido. E daí a cura estancou e cicatrizou a ferida do Damien e ele parou de sangrar. E após alguns instantes, nem mesmo uma cicatriz era visível, porque ela curou até mesmo isso. Então ela se sentou na grama, ao lado dele, aguardando que acordasse e também observando o sangue na grama. Aquela era a sua chance de finalmente conversar com alguém de fora, com alguém que talvez pudesse compreender ela, ou falar pelo menos como eram as outras regiões do mundo lá fora, sabe? Ele finalmente acordou, um pouco assustado, bem assustado, mas bastou ele olhar pra ela que uma calmaria meio estranha dominou ele. Ela pediu desculpas e perguntou como ele estava se sentindo, perguntou o nome dele e quem ele era. Ela queria saber tantas coisas sobre o lado de fora. E assim, ele não se negou a responder nenhuma das perguntas.
com apenas uma única condição: saber qual era o nome dela. E aí ele veio ver ela no dia seguinte, que também já aguardava ele perto do limite, mesmo que nenhum dos dois tivesse proposto isso na noite anterior. Eles passavam todas as suas horas livres conversando, e Ximena também agora sentia algo que nunca havia experimentado antes. Era uma espécie de desejo, sabe? Uma espécie diferente de amor. O tempo se passou e a Ximena, ela estava cada vez mais curiosa para saber o que acontecia do lado de fora. As histórias que ele contava para ela também só instigavam mais essa vontade, né? De se ver livre, de poder ver aquilo com os próprios olhos, sabe? Experimentar ela mesma. E eles ficaram muitos dias, meses, assim, se vendo todos os dias e criando um vínculo muito forte. Mas no fim das contas ela não precisou tirar essa coragem sozinha. O Damien, ele chegou lá e estava parecendo muito triste numa noite. Ele disse que a doença da irmã mais nova dele, que ele já havia falado sobre ela pra Ximena, tinha piorado, e que os médicos lá do vilarejo dele já não viam mais solução pro caso dela. E ele tava totalmente sem graça de pedir isso pra ela, mas talvez aquela fosse a única solução, né? A Ximena podia curar ela. E ela aceitou de prontidão, né? Claro. Mas assim, o único problema era que a irmã dele não poderia viajar pela estrada até ali. Não no estado em que ela tava. E aquilo era como um sonho se tornando realidade, sabe? Mas assim, a única questão era que ela precisaria sair agora, deixando tudo pra trás. E é claro que ela sentia medo, mas ele prometeu que ia trazê-la de volta, né? E ela acreditou nele. Então, até chegarem na casa dele, a viagem foi bem divertida. Ela conheceu, assim, de vista, né, várias fazendas. Ela viu e cumprimentou várias pessoas. Pra não chamar tanta atenção, ele deu um capuz dele pra ela, né? Pra esconder o cabelo. Sabe, a beleza dela que chamava atenção. Então, assim, eles foram pela estrada. E ela se divertiu bastante, assim, sabe? Ela sentiu que tava fazendo uma coisa que ela sempre quis fazer, que era conhecer o mundo lá fora. E aqui é quando as coisas começam realmente a desandar. Quando ela chega na casa, ela descobre que não há realmente uma irmã doente. Ele queria que ela fosse pra lá pra provar pro pai dele que ela existia. E assim, é claro que o mundo dela caiu ali, mas ele disse que queria construir uma vida com ela e sabia que ela queria sair dali, só não tinha coragem. Então ele tomou esse empurrãozinho assim por ela, sabe? E ela foi ficando mais alguns meses ali. Ela curou os animais que o pai dela criava, cuidou das plantas, e ela realmente acreditou que poderia ser feliz ali depois de um tempo. Ela poderia construir uma vida. E assim, ela realmente se sentiu feliz ali, tá? Ela criou esse vínculo, ela parecia ser aceita por todo mundo, e a fazenda nunca rendeu tanto dinheiro, porque ela curava, ela plantava, né? As plantações, elas floreciam como ninguém. Então, o pai dele começou a ganhar muito mais dinheiro, e assim ele conseguiu falar pro filho que ele já podia pedir a menina em casamento, porque eles já tinham como bancar uma própria fazenda dele, se eles quisessem. Isso em pouquíssimos meses. Então, tava construindo uma vida assim que parecia, sabe, ia se estruturar bem. Só que em uma noite quente e seca, ela foi acordada bruscamente pelo noivo dela. E ele parecia, sabe, desesperado e dizia bem alto, assim, bem alto não, sussurrando, na verdade, que ela precisava fugir. A Ximena precisava partir urgentemente. Ele já tinha separado as coisas dela e agora, ele sabendo que pouquíssimos dias ele se tornaria seu marido, ele tava chorando, desesperado, pedindo desculpas, dizendo que era tudo culpa dele, que ele acreditou que o pai dele não faria isso, mas disse que ela tinha que ir embora e que ela não poderia voltar para aquela casa. Quando então ela falou sobre, meio confusa, assim, falando que não sabia se iam aceitá-la de volta no reino dela e tudo mais, mas que achava que talvez fosse possível ter um lugar para eles dois lá, o Damien também fala que ela não pode voltar pra casa dela, que já não é mais seguro lá. E ele diz assim que ela voltar pra lá, eles vão encontrar e capturar ela, e que ele vai tentar ficar, né, pra segurar o pai dele, mas que vai encontrar ela em um lugar específico, que só os dois conheciam, e aí ela fez ele prometer que levaria ela de volta pro reino dela, porque ela não podia deixar a família dela pra trás, e ele, mesmo muito a contragosto, ele disse que ajudaria. E assim ela faz. Ela sai apressada, coração partido, e dá um jeito de conseguir viajar. Viajar não, né? De sair pra longe da casa, escondida. Mas assim, antes dela sair, ela sai, no caso, pela janela do quarto dela, dá uma olhada pra trás
e ela vê um grupo de homens fardados e armados, sabe? Fardados de uma maneira que ela nunca viu, porque era um tecido mais fino, sabe? Eram uns uniformes mais chiques, digamos assim, que não era da região onde eles moravam. E são pessoas fortemente armadas, assim, sabe? Com armas que parecem mais tecnológicas do que uma faca. E eles estão entrando com tudo na casa, apesar de que a porta foi aberta gentilmente por quem estava à frente deles, né? Que era o sogro dela. E foi assim que o mundo da Ximena desabou. Todo o percurso dela de volta pra casa é uma longa e dolorosa história, que eu ainda vou detalhar mais. Eu realmente quero fazer alguma coisa em relação a essa personagem, a todos esses personagens que eu tô criando, porque eu tô me divertindo muito criando esse mundo. Então, assim, ela vai ser caçada, o marido dela, no caso não, o noivo, né? Ele nunca chegou ao local combinado e ela não sabe onde ele tá, ou se ele tá vivo ou não, ou se mesmo se tiver, se ela pode confiar nele. Espalhou-se pelas cidades a existência dos Ximenos e uma grande caçada a eles começou. Então, ela não sabe se tem outros dela vivos, se tem outros delas em outra região do mundo. Na cabeça dela só existe o reino dela. Eles estão procurando eles porque eles têm uma grande capacidade de cura e eles podem ser muito lucrativos. Só que a Ximena, ela tem um grande poder de cura sem ser esgotada, mas os outros não. E ela sabe que se eles forem explorados dessa forma, todos vão morrer. Ela quer voltar pra casa, ela quer avisar todos, mas ela não sabe se é tarde demais, e mesmo assim, a vergonha que ela carrega por ser responsável por destruir a própria espécie é bem forte, assim, bem forte. Então, é uma longa trajetória pra Ximena. Eu quero realmente desenvolver mais essa história, eu vou desenvolver mais essa história junto com a do Ming, que é o personagem anterior. Inclusive, eu já tenho mais ou menos uma ideia de como é que eu vou unir o caminho deles. Porque assim, considerando a história do Ming, quem sabe a Ximena não é uma solução para os problemas de contágio que acabaram com a vida dele. Fica aí atento, eu tô sempre postando por aqui, tô sempre avisando também lá no Instagram. Eu vejo você então nos próximos vídeos. Ficar muito feliz se você decidir ficar aqui comigo e acompanhar as coisas que eu tenho pra mostrar. Obrigadinha. Desculpa aí pelo meu vizinho desgraçado com a furadeira. Ai, eu vou me matar.